Introdução. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Sou o professor Claudine Santos de Cuiabá, MT, e para mim é uma honra e a satisfação imensa de poder mais uma vez estar aprendendo com vocês aqui a palavra de Deus. Abrimos aqui um espaço dentro do conteúdo da lição. Praticamente a lição foi dividida aqui, falando sobre a parte dos dons espirituais. E agora vamos dar sequência falando sobre os dons ministeriais. Interessante isso. E estarei abrindo aqui a lição de número 6, abrindo esse leque para falar sobre o ministério de apóstolo. Então, dentro dessa lição aqui, estarei abordando o que significa a palavra apóstolo, quem foi os primeiros chamados, quem foi que substituiu Judas Iscariotes e por quais os meios termos de separação e lançar sorte, quais foram essas pessoas preparadas para que fosse lançado sorte sobre elas, e terminando a lição, se existe hoje ministério de apóstolos nos dias atuais. Então não saia daí, fique para que a gente podemos chegar num determinado, num dominador comum, beleza? Eu acredito que vai ser de muita valia. Então, queridos, o apóstolo é uma pessoa que foi comissionada, isto é, enviada por alguém. Então, nós vamos observar aqui que a palavra apóstolo, ela traduz no grego de apostolos, que significa mensageiro ou enviado. Então, o grego apostolos, ele deriva do verbo apostelien, que significa enviar, remeter, ou no sentido mais específico, enviar com um propósito particular. Então, no uso teológico, o termo grego apóstolos, muitas vezes, queridos, ele é utilizado para designar mensageiro, mas com a ênfase em que o enviou. O que dá para a gente entender sobre esse ponto de vista, sobre esse aspecto, então o apóstolo ele representa aquele que o envia e é investido de autoridade para tal tarefa. Então, dessa forma, ele representa a personalidade e a influência de seu mandatário. Então, a parte do uso cristão, esse termo também é empregado no contexto náutico neotestamentário. Dentro desse conteúdo, nós vamos entrar aqui da parte da lição, falando aqui do tópico número 1 aqui, o colégio apostólico. Estarei comentando aqui sobre o termo, falando aqui sobre o colégio apostólico, a singularidade. Estarei fazendo um resumo do tópico número 1, tá? Não estarei lendo, porque não tem necessidade, todos nós temos material didático. Então, no tópico número 2, o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo Paulo é um apóstolo, mesmo que não andou com Jesus, que não seguiu, não foi orientado pessoalmente pelo próprio Senhor, mas é considerado como apóstolo. Então, estarei resumindo aqui o tópico número 2, e logo após estarei indo para a conclusão, dentro do tópico número 3, a apostolicidade atual. Existe apóstolo nos dias atuais? Estarei concluindo aqui, beleza? Então vamos mergulhar aqui no tópico número 1. Tópico 1. Queridos irmãos, quando a gente vê aqui sobre o significado de apóstolo na Bíblia, tá? Então, a Septuaginta ou a Septuaginta, ela utiliza o grego apóstolos, que é exatamente para traduzir o hebraico que é shalar. Então, nós vemos aqui que os seus termos derivados são exatamente shalar. E já no Novo Testamento, esse mesmo termo grego, ele aparece mais de 80 vezes, principalmente nos escritos de Lucas e também de Paulo.
Então, isto significa que o apóstolo ele é aplicado em diferentes contextos e também propósito, de forma geral. Ele pode-se dizer que ele é utilizado tanto no sentido mais amplo como no sentido mais estrito. Então, a palavra apóstolo também ela é aplicada ao próprio Senhor Jesus. Então, o objetivo é indicar que ele é o enviado por Deus como Salvador do seu povo, como a gente observa aqui em Hebreus, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Cristo foi enviado para testemunhar do Pai, para fazer as suas obras e a sua vontade e revelá-lo ao mundo, tá? E eu vou deixar umas referências bíblicas e já não vou ler elas, mas vou deixá-las aqui e vocês poderão pesquisar aí na Bíblia de vocês. João capítulo 3, do verso 34, como no capítulo 5, do versículo 37 a 47, como no capítulo 6, do verso 38, como do capítulo 7, do versículo 28 e 29, e do capítulo 8, do verso 42. Muito bem. Mas, Claudinhas, o significado mais amplo da palavra apóstolo, fala para mim aí. Então segura aí, que já vai mais algo recheado para complementar o que o comentador quer dizer. Então aqui o significado mais amplo da palavra apóstolo, no sentido mais amplo, o termo apóstolo, ele simplesmente preserva o significado primário de enviado ou mensageiro. Por exemplo, nesse sentido, então a palavra apóstolo, ela indica certas pessoas que foram designadas a representar de alguma forma a causa de Cristo. É assim que Bernabé, Silas, Apolo, Timóteo, Epafrodito e Antrônico e Júlia, por exemplo, são chamados de apóstolo. Daqui a pouquinho eu vou explicar para vocês, tá? No sentido mais, como se diz para vocês, abrangente. E lá no finalzinho, no comentário sobre apóstolo, eu vou trazer isso aqui para vocês, tá bom? Então, nesses casos, tais pessoas são denominadas como apóstolo porque elas eram comissionadas e enviadas pela igreja para desempenhar alguma tarefa na obra de Deus, claro, mas muitas vezes essa tarefa era servir literalmente de mensageiro ou representante da liderança cristã. Embora, queridos, essas pessoas elas pudessem exercer diferentes ofícios no seu ministério, elas não exerciam especificamente o ofício de apóstolo. Precisamos entender também essa causa aí. Ou seja, tem muitas pessoas que fazem um trabalho sem ser reconhecido. Interessante. Tem quantas pessoas que poderia ser pastor, mas é evangelista, mas faz o papel de pastor, só não foi reconhecido. Muito bem. Então, eles não receberam a autoridade delegada pessoalmente do próprio Cristo e nenhum cumpriram os requisitos para ocupar o lugar de apóstolo. Portanto, queridos, em todos esses casos, o significado da palavra apóstolo indica simplesmente alguém que é comissionado e enviado. Em outras palavras, nesses casos, o termo apóstolo está designado a uma função e não a uma posição, tá? Muito bem. O significado estrito da palavra apóstolo. O sentido mais estrito da palavra apóstolo, ela transmite principalmente a ideia de posição nesse sentido. Então, essa palavra, ela refere-se exclusivamente aos grupos dos 12 e a Paulo. Estes homens receberam do próprio Cristo a responsabilidade de lançar os fundamentos de sua igreja. E, queridos, quem foram os 12 apóstolos, os discípulos? Veja bem, quando a gente observa aqui que nesse sentido o apostolado é um ofício instituído por Cristo,
que teve um papel essencial nos primeiros anos da igreja cristã. Então, os apóstolos foram divinamente comissionados e receberam a autoridade necessária para a realização de sua missão. Então, a Bíblia, inclusive, destaca os requisitos para esse apostolado. Um apóstolo deveria ser sido testemunha ocular de todos os ministérios terrenos de Cristo e de sua ressurreição, ter sido instruído diretamente por ele e ter sido investido de autoridade e poder, especialmente para realizar milagres e prodígios e sinais que testemunhavam a legitimidade do Evangelho. Então, que estava sendo enunciado e ter recebido a comissão por exercer o apostolado diretamente da parte de Deus, como a gente observa aqui em Atos, no capítulo 1, do versículo 15 ao 26, como em 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 1 e 2. Queridos, eu fiz aqui um resumo, rapidamente aqui, e de um ênfase muito grande aqui, só em cima do apóstolo, porque não é o objetivo da lição aqui é comentar sobre os dons ministeriais, e principalmente sobre o apóstolo. Então, o papel singular dos apóstolos dentro da história da igreja pode ser percebida na referência acerca da Nova Jerusalém no livro do Apocalipse, onde é dito que a cidade santa possui os seus fundamentos e os nomes dos 12 apóstolos, como está em Apocalipse capítulo 21, versículo 14. Irmãos, só fechando aqui o tópico número 1 aqui, isso significa que eles foram escolhidos pelo próprio Cristo para anunciar e lançar o fundamento sobre o que Cristo edifica a sua igreja, como a gente observa em Efésios capítulo 2, do verso 20, Apocalipse capítulo 18, versículo 20, Efésios capítulo 2, verso 20, como em Apocalipse capítulo 18, verso 20. Por esse motivo, eles aparecem encabeçando a lista das dádivas de Cristo para a igreja, como está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Então, existem apóstolos na atualidade, então vou deixar isso aqui para o tópico de número 3 e terminando esta lição. Vamos para o tópico número 2? Vamos lá. Tópico 2. Queridos irmãos, aqui nós vamos conhecer a história de Paulo, né? Apóstolo Paulo de Tarso, o apóstolo Paulo, que sem dúvida é uma das personagens bíblicos mais conhecido por todos os cristãos. Ele é considerado como sendo o maior líder do cristianismo, e nesse tópico número 2 nós vamos conhecer sobre a história de Paulo, autor de 3 epístolas presentes na Bíblia. Quando a gente observa aqui sobre a biografia do apóstolo Paulo, e aí não saia daí, porque tem coisa boa aqui. Bom, quando a gente vê todo esse contexto, Paulo, nome romano de Saulo, nasceu em Tarso, na Sicília, em Atos. A gente vai ver aqui no capítulo 16, do versículo 37, como do capítulo 21, do versículo 39. Nós vamos analisar aqui que Tarso ele não era um lugar insignificante, como a gente observa aqui em Atos, capítulo 21, versículo 39. Ao contrário, era um centro de cultura grega. Tarso era uma cidade universitária que ficava próxima da costa nordeste do mar Mediterrâneo. Embora tenha nascido um cidadão romano, Paulo era um judeu da dispersão, um israelita circuncidado da tribo de Benjamim e membro zeloso do partido dos fariseus, como a gente observa aqui em Romanos capítulo 11, do versículo 21, como em Filipenses, do capítulo 3, do verso 5. E observamos aqui em Atos, no capítulo 23, do verso 6. A infância e adolescência do apóstolo Paulo tem sido tema de grande debate entre os estudiosos. Alguns defendem que o apóstolo Paulo passou toda a sua infância em Tarso, indo apenas durante a sua adolescência para Jerusalém. Interessante isso aqui, ainda bem pequeno, tá?
Mas nesse caso ele teria passado a sua infância longe de Tarso. Na verdade, desde o seu nascimento até o seu aparecimento em Jerusalém como perseguidor dos cristãos, conforme os relatos do livro de Atos dos Apóstolos, há poucas informações sobre a vida do apóstolo Paulo. Não se saiba ao certo com quantos anos Paulo saiu de Tarso. Sabe-se com certeza que ele foi educado em Jerusalém, sob o ensino do renomado doutor da lei Gamaliel, neto de Eliel. Paulo conhecia profundamente a cultura grega e também falava o aramaico e era herdeiro da tradição do farisaísmo, restrito observador da lei e mais avançado no judaísmo do que os seus contemporâneos, como a gente observa aqui em Gálatas no capítulo 1, versículo 14, e em Filipenses no capítulo 3, do verso 5 ao 6. Considerado todos estes aspectos, pode-se afirmar que a sua família possuía alguns recursos e desfrutava também de posição preeminente na sociedade. Então, o apóstolo Paulo possuía cidadania romana. Sobre isso ele próprio afirma ser cidadão romano nascido, como está em Atos capítulo 22, do verso 28. Provavelmente essa declaração indica que a sua cidadania foi herdada de seu pai. Estima-se de que no tempo pelo menos 2/3 da população do Império Romano não possuía cidadania romana. Não se sabe ao certo como o pai do apóstolo conseguiu tal cidadania. Algumas pessoas importantes e abastadas conseguiam comprar cidadania, como a gente observa aqui em Atos no capítulo 22, do verso 28. Outras conseguiram tal cidadania ao prestar algum relevante ao governo romano. Então, a cidadania romana, ela concedia alguns privilégios, dentre os quais podemos citar: primeiro, a garantia do julgamento perante César, se exigido nos casos de acusações. Segundo, imunidade legal dos açoites antes da condenação. Terceiro, não poderia ser submetido à crucificação, a pior forma de pena de morte da época. Entendeu? Então vamos para o outro áudio aqui. Então, Paulo de Tarso, o perseguidor. Então, o livro de Atos dos Apóstolos nos informa que quando Estevão foi apedrejado, as suas vestes foram depositadas aos pés de Paulo de Tarso, como está em Atos capítulo 7, do versículo 58. Após esse episódio da morte de Estevão, Paulo de Tarso, ele assumiu então uma posição importante na perseguição aos cristãos. Ele recebeu autoridade oficial para liderar as perseguições e, além disso, na qualidade de membro do concílio do Sinédrio, ele dava o seu voto a favor da morte de cristão Estevão. Mas na ignorância, queridos, como a gente observa aqui em Atos capítulo 26, do verso 10. O próprio Paulo, ele afirma que respirava a ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, como está em Atos capítulo 9, do versículo 1. Além de desflagrar a perseguição em Jerusalém, ele ainda solicitou carta ao sumo sacerdote para as sinagogas em Damasco. Queridos irmãos, o seu objetivo era levar preso para Jerusalém qualquer um que fosse seguidor de Cristo, tanto homem como mulher, como a gente observa aqui em Atos capítulo 9, versículo 2. Paulo, ele perseguia e assolava a igreja de Deus, como está em Gálatas capítulo 1, versículo 13. Ele fazia isso e acreditando que estava servindo a Deus e preservando a pureza da lei. É por isso que a lei serviu de aio, de condutor, entendeu? O aio, ele era um mestre que cuidava da criança dos 6 até os 18 anos. Ele levava para a escola, ele ensinava, trazia, ele cuidava da criança, ele protegia a criança até a criança se tornar maior de idade. Ele era o pedagogo, ele era o condutor, o guardador da criança. A lei serviu de aio para nos entregar a Cristo.
Queridos, quando a gente observa aqui sobre a conversão de Paulo de Tarso, a narrativa do livro de Atos e as notas do próprio apóstolo Paulo em suas epístolas sugerem uma súbita conversão. Entretanto, alguns intérpretes ele defendem que algumas experiências ao longo da sua vida devem tê-lo preparado previamente para aquele momento. A experiência do martírio de Estevão e a sua campanha de casa em casa para perseguir os cristãos podem ser exemplo disto, como a gente observa aqui em Atos capítulo 8, versículo 1 ao 3. E o que se sabe realmente é que Paulo de Tarso partiu furiosamente em direção a Damasco com o intuito de destruir a comunidade cristã daquela cidade. De repente, algo inesperado aconteceu, algo que causou uma mudança radical, não só na vida de Paulo de Tarso, mas no curso da história. E indo no caminho aconteceu, vou ler aqui para vocês, tá? Como está em Atos, do capítulo 3, do versículo 6. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente cercou um resplendor de luz do céu, e, caindo em terra, ouviu uma voz como lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? É uma pergunta. E ele diz: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu me persegue. Duro é para ti reconciliar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe, ó Senhor, levanta-te e entra na cidade. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será feito o que te convém fazer. Queridos irmãos, ao escrever Atos dos Apóstolos, queridos, Lucas, ele interpreta a conversão de Paulo de Tarso como um ato miraculoso, um momento em que um inimigo declarado de Cristo transforma-se em apóstolo. Interessante, hein? Então, os homens que estavam com Paulo ouviram a voz, mas não compreenderam as palavras. Eles ficaram espantados, mas não puderam ver a pessoa de Cristo. Pelo outro lado, Paulo viu o Cristo ressurreto e ouviu as suas palavras. Esse encontro foi tão importante para Paulo que a base da sua afirmação sobre a legalidade do seu apostolado está fundamentada nesta experiência, como está em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 1, como do capítulo 15, do versículo 8 ao 15, como a gente observa aqui em Gálatas, do capítulo 1, do versículo 15 ao 17, considerando que Paulo de Tarso não havia sido um dos 12 discípulos de Jesus, além de ter perseguido os seus seguidores, a necessidade, a importância da revelação pessoal de Cristo para Paulo fica evidente. Tá bom, querido? Então, essa experiência ela transformou Paulo de Tarso profundamente, como é possível notar, como eu acabei de dizer. Então, Paulo ele respondeu ao chamado de Cristo. Primeiro aspecto da mudança da vida do apóstolo Paulo pode ser percebida quando imediatamente ele respondeu à voz de Cristo: Senhor, que queres que eu te faça? Atos capítulo 9, versículo 6. Essa pergunta marcou o começo do seu novo relacionamento com Cristo, como a gente observa aqui em Gálatas, no capítulo 2, do verso 20. Então, de perseguidor pregador do Evangelho, de perseguidor a pregador do Evangelho. Então, a mudança radical que atingiu a vida do apóstolo Paulo fica evidente na mensagem que ele começou a pregar na própria cidade de Damasco. Isto é realmente impressionante. Ele começou a pregar o evangelho no mesmo lugar em que pretendia prender os seguidores de Cristo, como está em Atos, do capítulo 9, do versículo 1, 2. Isso aqui é tremendo, queridos. Deus ele faz coisa extraordinária. Ele escolhe aquele que não presta e faz se tornar alguém no teu reino. A mudança da vida total. Antes da conversão, Paulo de Tarso ele não aceitava a divindade de Jesus. Ele até acreditava que ao perseguir os seus seguidores como um animal selvagem,
tentando forçá-los a blasfemar contra Jesus, estaria fazendo a vontade de Deus, segundo o pensamento dele, o pensamento de Paulo. Quando a gente observa aqui em Atos capítulo 29, do versículo 9 ao 11, como em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. Queridos, é certo dizer que ele viu Jesus como um impostor. Após a sua conversão, a sua pregação não era outra senão anunciar Jesus, o Filho de Deus. Como a gente observa aqui em Atos capítulo 9, versículo 20. Então, o apóstolo duro, rigoroso, ameaçador e também violento, outrora, depois de convertido, passou a demonstrar ternura, sensibilidade e amor. E essas características ficam evidentes em suas obras, tá bom? Muito bem. Então, estarei aqui comentando depois, ali no final do tópico número 3, o início do ministério do apóstolo Paulo. Tópico 3. Estamos aqui já para o tópico número 3, indo para a conclusão, tá certo? Gostaria de só trazer aqui um pequeno resumo aqui, até daquilo que eu estava falando. E antes de eu terminar aqui, eu gostaria de dar uma pincelada aqui sobre a substituição de Judas Iscariotes por Matias, tá bom? E daqui a pouco vou comentar aqui sobre alguns nessa sorte. Queridos irmãos, o interessante é que a palavra apóstolo significa que é enviado, uma missão, e a Bíblia geralmente ela emprega este termo para o apóstolo de Cristo. Eles eram 12 homens especialmente escolhidos por Cristo para estarem com ele e para serem enviados e também a pregar, tá bom? Muitas vezes eles foram simplesmente chamados os 12, né, que é o número da 12, tinha uma história de grande importância entre o povo de Deus. 12 filhos de Jacó, 12 tribos de Israel. Então os 12 tinham uma missão muito importante. Para cumprir esta missão, eles receberam um batismo no Espírito Santo, para que pudessem ser guiados em toda a verdade. Eles revelaram esta verdade nas Escrituras, que são o nosso padrão nos dias atuais. Os apóstolos foram testemunhas oculares de Cristo ressuscitado, como a gente observa aqui em Lucas capítulo 24, versículo 48. Somente eles foram capazes de conceder aos dons espirituais, impondo suas mãos sobre os outros, como a gente observa aqui em Atos capítulo 8, versículo 14 ao 18. Os apóstolos fazem parte da fundação da igreja, tendo o próprio Jesus Cristo como a pedra angular e principal, como a gente observa em Efésios capítulo 2, do versículo 20, como em Apocalipse do capítulo 21, do versículo 14. Os 12 apóstolos foram selecionados inicialmente pelo Senhor. Judas caiu porque pecou e por isso foi excluído, como a gente observa aqui em Atos capítulo 1, versículo 20 ao 25. Como resultado, Matias foi escolhido para ficar no seu lugar, no lugar de Judas Iscariotes, como a gente observa aqui em Atos capítulo 1, do versículo 16 ao 26. E daqui a pouquinho eu vou dar uma pincelada aqui que Matias não era qualquer um. Eles escolheram um ou dois e lançaram sorte, e com certeza eram pessoas de ponta, de muita responsabilidade, e qualquer um que fosse, com certeza estaria sendo mais crente do que Judas Iscariotes. Muito bem, mas daqui a pouco eu vou comentar a respeito desse assunto, tá? Não sai daí não. Queridos irmãos, note atentamente que uma das qualificações que Matias tinha que cumprir para poder ser selecionado era ter visto o Senhor ressuscitado, como está em Atos, aqui no capítulo 1, versículo 22. Mais tarde, Paulo foi selecionado de uma maneira especial para ser apóstolo, enviado para os gentios, como a gente observa aqui em Atos capítulo 9, do versículo 15, e também do capítulo 22, do versículo 14 até o 15, e a gente vai ver aqui em Gálatas capítulo 1, do versículo 15 ao 17, até 1 Timóteo também capítulo 2, versículo 7. Esta é a razão porque o Senhor lhe apareceu, uma vez que ele não teria as qualificações para ser um apóstolo. Se não tivesse visto o Senhor, depois da sua ressurreição, ele não teria sido nada.
Então, o apóstolo que a igreja tem hoje em dia são os mesmos que desde a igreja primórdia, ou seja, os apóstolos que a igreja tem hoje em dia são os mesmos que teve desde a escolha de Paulo. Eles permaneceram no fundamento da igreja. E aí? Onde o Senhor os colocou, queridos? Então não há razão para procurar substituições através do Novo Testamento, que eles escreveram. Eles continuam a ensinar e a guiar o povo de Deus. Seria impossível para alguém hoje ser um novo apóstolo, porque Paulo foi o último a ver o Senhor, como está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7 ao 9. E alguém tinha que ver o Senhor para ser qualificado, para ser escolhido pelo Senhor como um apóstolo, como está em Atos capítulo 1, versículo 22. A presença dos impostores modernos não nos deveria surpreender, mas precisamos testá-los e rejeitá-los. Não temos novos apóstolos hoje em dia, porque somente Paulo foi o último que viu Cristo Jesus. Queridos irmãos, olha, essa lição aqui, se nós for pegar aqui a fundo, aqui vai muito profundo, mas eu fiz aqui um resumo do máximo que eu poderia fazer. Queridos irmãos, estarei comentando aqui, rapidamente aqui, tá? Só um subsídio para complementar a lição de número 6, o que significa lançar sorte na Bíblia. Bom, querido, veja bem, dentro do texto em que aparece em Jonas, capítulo 1, versículo 7, disse assim: e diziam uns aos outros, vinde e lancemos sorte para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Muito bem, veja bem, muita gente se confunde com o que esse lançamento de sorte significa na Bíblia, pois para nós, sorte parece algo que nos remete ao caso, a não à ação de Deus. Então vejamos mais detalhes sobre isto. O que significa sorte na Bíblia? Uma pergunta. Queridos, lançar sorte era uma espécie de um processo de adivinhação que era utilizado para saber qual era a vontade de Deus para alguma situação ou para alguma questão que parecia complicadíssima. Trazendo para os nossos tempos, imaginemos que seja algo parecido com a cara e coroa, muitos vistos nos jogos de futebol ou um ou outro, a quem se sabe, principalmente alguns famosos método. Mas enfim, no mundo antigo essa prática ela era usada para saber qual era a vontade de Deus para alguns assuntos muito difíceis. Apesar desse método também ser usado por nações pagãs para receber a vontade de seus deuses, vemos que o Deus verdadeiro, o Senhor, não proibiu essa prática aos seus servos, antes também utilizava como uma forma de mostrar a sua vontade. Isso é porque Deus governa sobre toda sorte e por meio dela todas as situações estão descobertas diante do Senhor e Ele age como quer ou com os métodos que Ele desejar. Assim, no mundo antigo, em vários momentos Deus mudou o lançar sorte. Vamos ver alguns exemplos. A gente vai ver aqui em Números, vamos para o outro áudio. Continuando aqui, observando aqui em Números, no capítulo 26, verso 55, vou ler aqui a referência, que diz assim: todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos dos filhos dos seus pais, e a herdarão. Muito bem, ou seja, Deus indicaria através do lançar sorte a sua vontade. O outro momento interessante é que mostra que os pagãos também utilizavam desse método, quando Jesus foi crucificado, os soldados lançaram sortes para ver quem ficaria com as roupas de Jesus. E diz aqui em João capítulo 19, verso 24, disseram pois uns aos outros, não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ele para ver a quem caberá
para se cumprir as escrituras, e repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte, assim pois o fizeram os soldados. Então, esse método também foi utilizado pelos apóstolos para escolher entre vários homens aquele que substituiria Judas, o traidor. Observamos aqui também Atos capítulo 1, versículo 26, que eu vou ler. E ao lançarem em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado no lugar com os 12 apóstolos. Então, queridos, apesar de todo esse contexto, Judas não era um qualquer. Então, para finalizar, lançar sorte na Bíblia, quando ordenado por Deus e de acordo com o seu propósito, não tem nada a ver com jogos de azar, com bilheterias, com apostas, com as bruxarias, jogos de búzios, com superstições e coisas do gênero, desse tipo de gênero. É apenas um meio pela qual Deus manifestava a sua vontade ao seu povo, que o consultava dessa forma, conforme o próprio Deus orientava a prova. Então, enfim, precisamos de analisar, de estar vendo os contextos, para não praticar erro quando nós for ensinar a preciosa palavra de Deus. Então, fico aqui com essa aula muito resumida, né? E deixo aqui para vocês esse resumo maravilhoso.